para falar sobre o racismo, responder também às perguntas dos telespectadores, internautas no Tira Dúvidas, nós convidamos a Indira Quaresma, que é advogada, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Indira. Muito obrigada pelo convite. Difícil acreditar que ainda existe, né? Muito difícil acreditar, mas é a realidade brasileira. Infelizmente, a gente parece que vai ainda demorar muito tempo para sair dessa situação. Esperamos que seja menos, né? Quanto antes, vamos ao nosso Facebook aqui. A Gilvânia Targino Silva. Racismo ou preconceito? Quando um professor que usa cabelo rastafari chega na sala de aula e é recebido com piadas ou insinuações. O que fazer numa situação dessa? Eu acho que a gente precisa começar distinguindo o que é racismo, o que é injúria racial. Racismo, é uma das perguntas, inclusive, eu acho. O racismo é uma ofensa contra a coletividade. Então, não é dirigida a uma determinada pessoa, é sim dirigida à coletividade. Então, é impedir acesso a meios de transporte, a locais físicos, é impedir o acesso à ascensão profissional em relação à cor, raça, etnia, origem, procedência nacional. Isso são os casos de racismo, Lei 7.716, que é também conhecida como a Lei CAO. Tá. Injúria racial é quando eu me dirijo diretamente a uma pessoa e faço um xingamento com o agravante raça, ou cor, ou origem e tal. Então, esse caso é de injúria racial. Os dois, o racismo não é só um crime de racismo. A Lei CAO prevê mais ou menos umas 20 figuras que configuram crime de racismo. Então, o caso do rapaz que chega numa sala e é ofendido, na verdade, eu consigo enquadrá-lo mais como injúria racial do que como racismo. Mas como ele é professor, eu acho que ele tem uma oportunidade maravilhosa de ensinar os alunos dentro da sala de aula o que é tolerância, ali, né? o que é respeito, que as pessoas têm que ser avaliadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, e não pela cor da pele, ou pelo cabelo rastafari, ou por qualquer outra característica dessa que distinga uma raça da outra, uma cor da outra. Não que ele não tenha direito de procurar uma delegacia, enfim, sim, né? Ele pode, mas claro. É importante que ele deixe isso claro ali na sala de aula, porque é uma posição diferente que ele está, né? É uma posição diferente. Além do mais, e as pessoas têm que se acostumar a ver negros ensinando, a ver negros em posição de destaque na sociedade, porque a gente não é acostumado. Não é acostumado a ver negro dando aula. Eu, por exemplo, eu estava observando outro dia na escola das minhas filhas, eu não vejo professora primária negra. Eu vejo um professor de educação física, um professor de música, mas a professora da alfabetização, eu não vi em nenhuma escola uma professora negra. Então, assim, as pessoas têm que estar acostumadas a ver negros em profissões de prestígio. E professor é profissão de prestígio. É a primeira profissão que a criança tem contato. Médico e tal, mas o professor está ali cotidianamente com ele. Isso quando é ele aprende a respeitar, até para a própria criança, sim, né? Sim, ele tem que aprender a respeitar desde pequeno a figura do professor e do professor qualquer cor que ele tenha. É a noção de justiça desde pequeno, né? Isso mesmo. Agora, Moisés Portomel, como provar que a atitude de A ou B foi racista? Ele quer, na verdade, assim, né? Ele tem que conseguir provas, tem que filmar o quê, né? Eu posso ter, por exemplo, normalmente a injúria racial, se ela tiver testemunha, você vai ter a prova testemunhal. Se for por escrito, você vai ter essa prova. Na verdade, a prova do crime, ela vai se dar como qualquer outro crime. Um vídeo, como a gente mostrou, vídeo, como né? a gente mostrou, configura uma prova da existência do crime. Entendeu? E quanto mais gente testemunhar, melhor. Né? Entendi. Mas a prova se dá da mesma forma como todas as outras provas do crime. Qualquer outro crime, né? Isso. Próxima pergunta do Gutenberg Parente. Onde uma pessoa que sofreu racismo pode se dirigir para prestar queixa contra esse crime? Quer dizer, tem a delegacia, mas nem todos os lugares do país tem uma delegacia específica, Brasília tem agora uma delegacia específica para esse tipo de crime, mas qualquer delegacia ela pode registrar o crime, porque tanto a injúria racial quanto o crime de racismo, você tem que, o seu primeiro passo é ir na delegacia e registrar a ocorrência. Agora, se não tiver um local especializado, qualquer delegacia. Qualquer delegacia. E qual que é a importância de ter um local especializado nesse tipo de assunto? É o tratamento, é quase como se aquela importância da delegacia da mulher, você se sente mais acolhido e você se sente mais compreendido quando você vai denunciar alguma coisa dessa, algum tipo de crime de racismo. Porque a tendência é achar que o preconceito está na cabeça de quem sofreu a violência. Entendeu? Isso é coisa da sua cabeça, você está achando que foi injuriado, mas não foi. E a gente tem uma tendência muito grande a desqualificar tanto o racismo quanto a injúria racial para a injúria normal, ou dizer, não, isso não foi nada, esquece. E, na verdade, se você continuar praticando esse tipo de ação, você vai desanimando as pessoas de registrarem a ocorrência. Então, o ideal é que você tenha realmente um espaço dentro da delegacia ou uma delegacia que possa ter essa visão, essa sensibilidade do que é o crime. Porque, na verdade, é um crime subjetivo. Afere a honra da pessoa, né? Então, assim, você tem que ter um acolhimento melhor. Tá, ok. A próxima pergunta aqui, a Débora Oliveira. Racismo vale só para negros ou vale para brancos, índios, etc? Como é que a gente define isso? Eu nunca vi a lei CAO sendo aplicado
para a comunidade branca, mas ela é aplicada muito para negros, sim, e para a comunidade semita, para os judeus, que sofrem muito com preconceito racial. Mas a lei não diz assim só para negros, a lei diz qualquer discriminação de cor, etnia, raça, origem, procedência. Então, assim, em princípio, você até poderia. O que acontece é que, no Brasil, a comunidade branca não é discriminada na lei CAO. O que pode acontecer? De repente, uma pessoa praticou aquela injúria racial, me xingou e acrescentou, sei lá, branquela, por exemplo. Assim. Talvez você possa até ir reclamar em relação ao crime de racismo, porque não há essa conotação. Mas eu nunca vi a lei de racismo sendo aplicada para a comunidade branca. Porque é difícil acontecer. Isso, que é difícil acontecer. Próxima pergunta do João Aragão. O racismo é associado à xenofobia, Indira? Pode sim, porque uma das hipóteses do crime de racismo é a discriminação por origem nacional. Então, pode ser associado. E, normalmente, ciganos sofrem muito, estrangeiros podem sofrer, judeus sofrem muito com racismo. O brasileiro sofre? O brasileiro fora do Brasil sofre. Sofre. E aqui, como é que o estrangeiro... Nós recebemos o estrangeiro melhor do que nós somos recebidos lá fora, né? Mas o brasileiro seria uma discriminação lá fora por causa da raça, que a maioria tem a raça negra? Eu creio que por causa da mistura, né? Nós somos muito misturados. Então, assim, a depender do país que você vai, isso pode ser uma vantagem ou não. Agora, o Zeraik Jonas, a cota negra para universidades públicas não enseja discriminação ao branco? É uma discussão, na verdade, antiga, né? Existe essa discussão. Antiga. Mas, de qualquer forma, se a pessoa se sentir desvalorizada por causa disso, né? No caso da pessoa branca. Tem um escritor, até já falecido, que a gente gosta muito quando está na faculdade de Direito, que se chama Norberto Bobbio. E ele diz o seguinte, ele diz que eu não posso afirmar o direito de uma determinada categoria de pessoas sem suprimir os velhos direitos de uma outra categoria de pessoas. Então, a gente precisa voltar lá quando os escravos chegaram e veio a abolição, e não foi dada educação e terras para que a população negra pudesse sair da condição de coisa para a condição de pessoa. E se a gente não fizer uma intervenção, os 125 anos de história de pós-abolição da escravatura mostram que se não houver uma intervenção direta do poder público para promover o cidadão negro, nós vamos continuar na mesma situação. Brancos dominando as posições de poder e os negros relegados às posições mais subalternas. Então, precisa realmente ter uma interferência para promover esse cidadão a uma situação melhor de igualdade. Digamos, tentar agilizar o que ficou por muitos anos engatinhando, né? Cotas não resolve tudo, tá? Cotas, ela dá nenhuma acelerada. Na minha opinião, as cotas, elas têm função de criar personalidades emblemáticas, para que as crianças negras que estão crescendo hoje tenham outros padrões para se inspirar. Ela não vai ser bem de vida só se ela for narcotraficante, jogador de futebol ou músico. Ela pode olhar e falar, eu posso ser médico, eu posso ser advogado, eu posso ser o que eu quiser. E isso é importante no consciente da criança negra. Indira, a última pergunta, você já sofreu discriminação, já se sentiu discriminada de alguma forma? De algumas formas já. Até pela sua posição, de repente? Não sinto tanto agora, mas assim, eu já passei por situações de olhar para mim e achar que eu era babá da minha filha só porque eu estava empurrando um carrinho com a criança, sem nenhuma, só por me olhar. Isso é Minha complicado. mãe passou pela mesma situação, Indira. Acontece mesmo, né? O que a gente tem que fazer é criar também os filhos para respeitar e pensar diferente do que muitos pensam hoje, né? Isso. Muito obrigada pela participação aqui, pelas respostas que você deu aos nossos telespectadores. Muito obrigada.